Paz do Senhor, queridos. Este que vos fala, seu irmão e amigo presbítero Ubiraci Silva, no seu canal Relíquias de um Pregador. Estamos aqui com a temática falando sobre compreendendo os limites no namoro cristão e estamos no segundo ponto, namoro como uma fase de consistência. Entre esta fase, estamos abordando tópicos tais como já foram aqui comentados, no que diz respeito a investir, no que diz respeito a impressionar e agora no que diz respeito a ter cuidado. E estamos falando sobre os cuidados que se deve ter entre carinhos e carícias. O que é carinho, o que é carícias. Antes de trazermos aqui mais comentários, vamos definir aqui o que de fato é carinho e o que de fato é carícias. As carícias são atos demonstrados e praticados na intimidade, cabível apenas aos que contraíram núpcia, ok? Carícias são atos demonstrados e praticados na intimidade cabíveis apenas aos que contraíram núpcias. Carinho, o que é carinho? É o afeto demonstrado em palavras, gestos, atitudes, toques com respeito, ok? Vamos mais uma vez deixar definido o que é carinho, porque eu não deixei isto claro no vídeo anterior. Então vamos deixar claro aqui. O que é carinho? Carinho é afeto demonstrado em palavras, gestos, atitudes e toques respeitosos, ok? Tal como lemos em Gênesis 24, versículos 62 a 67, quando nós vemos ali o encontro de Rebeca com Isaac, o encontro de Raquel com Jacó e outros encontros que nós observamos ter sido saudáveis. Isto é carinho. Agora, carícias são atos demonstrados e praticados na intimidade cabíveis apenas aos que contraíram núpcias. Nós vamos observar que há toques, há carinhos, ou melhor dizendo, há intimidades que são pertencentes a casais, tal como lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1 ao versículo 4, versículo de número 8 e o versículo de número 9. São no que diz respeito às permissões dadas por Deus àqueles que já têm compromissos, ok? Muito bem, dentro desta temática nós vamos dar continuidade à troca de olhares carinhosos e troca de olhares que comprometem as carícias. Utilizando-se do exemplo dado por Sansão, nós observamos que faltou ali um cuidado, a cautela e a sua troca de olhar ou o seu desejo nos impulsos do seu olhar acabou cegando e não vendo de que o mel era doce, mas que estava no corpo de um leão. E aí é onde cabe que não competem a jovens solteiros que estão namorando ou que tenham compromisso, tá certo? Ah, irmão, mas ele me pediu uma foto de biquíni ou uma foto íntima minha, que ele pudesse ver partes do meu corpo, somente a minha coxa, o jovem mostrando o seu tórax e tal, com uma camiseta, baby look, ou seja lá como for, demonstrando o seu corpo físico. Então essas trocas que começam às vezes apenas nessa simplicidade, eu queria ver isso, eu queria ver aquilo, e outros até fazem chantagem, se não for, eu vou acabar o relacionamento. Acaba, querido, querida, porque se ele está interessado apenas em visualizar o seu corpo, a sua estética, ele não está interessado em contemplar a sua experiência, ou ver o seu lado interior, em ver as suas qualidades em outros aspectos. Então é necessário ter cuidado com esta iniciativa de solicitações por parte daquele candidato ou candidata, porque até também as moças podem pedir, manda aí uma foto tua para eu ver os teus músculos e tal. Então, há intimidades que só competem pós-contração ou após contrair-se núpcias. Antes, logo, é mel no corpo de um leão morto e é inapropriado. Fica aqui bem esclarecido isto para que se possa ter maior cuidado com relação a isto, tá bom? Muito bem. E nas intimidades de ambos, quando estiverem os dois num lugar, que estiverem tendo o seu momento de carinho, troque os olhares, compreenda. Quer ver uma coisa? Na maioria das vezes, se pergunta qual é o olhar. Já tem 1 ano de namoro, 6 meses, quais são as cores dos olhos da sua namorada, do seu namorado? E ele vai dizer, pai, acho que é preto, castanho, e ele não sabe definir ainda a cor do cabelo, não é?
olhar com detalhes. E eu acho interessante que no livro de Cantares de Salomão, é um livro muito apropriado para esta temática, e nós observamos que ele detalha cor dos olhos, cor do cabelo, cor dos dentes, ele detalha a cor da pele. Veja que há todo um carinho. Há ali em Cantares de Salomão textos que estão falando sobre carícias, mas há textos que demonstram carinho. E, por exemplo, estes são deles. Os teus cabelos são pretos como as pele das cabras, e ele nos mostra ali detalhes, os teus olhos, a cor da tua pele. Então, são expressões que definem o carinho por esta pessoa ou por aquela pessoa. E nesse aspecto jamais estará errando, jamais estará cometendo qualquer tipo de lapso, porque ele está definindo de forma pessoa. É óbvio que existem também ali detalhes que ele dá com relação ao corpo da Sulamita, e também ela do seu namorado. Então é necessário atentarmos para esta temática. Muito bem, vamos ficar por aqui e aos poucos disponibilizando ainda mais este assunto. Contanto, fica aqui esclarecido de que há olhares que são olhares carinhosos e há olhares que são olhares que demonstram carícias, intimidades inapropriadas. Então ficamos por aqui e vamos dar continuidade tratando sobre isto agora, porém, no que diz respeito aos ouvidos, porque não somente olhar, os ouvidos, irmão Biraci, sim senhor, é nos ouvidos ou nas palavras, na forma de ouvir, na forma do que vai se falar, que deve-se ter cuidado para ser palavras carinhosas e palavras que despertem e impulsionem o que diz respeito a carícias inapropriadas. Então vamos ter cuidado com isso e vamos estar disponibilizando aqui conteúdos com relação a isso. Já estamos falando sobre o olhar, deve ter olhar carinhoso e não um olhar que desperte o desejo ou a concupiscência dos olhos. É preciso colocar limite nesse tipo de olhar, e o que ver, para onde olhar, como olhar, é necessário ter cuidado, tá bom? No que diz respeito ao ouvir, estaremos disponibilizando este conteúdo no próximo vídeo aqui no seu canal Relíquias de um Pregador. Fica então aqui este momento no que diz respeito a esta temática, compreendendo os limites do namoro cristão. Cuidado, a prudência que se deve ter no olhar, como olhar, da forma que olha, para que venhamos a ser honrados e o corpo não venha a estar em intensas trevas. É mel no corpo do leão. Tenha cuidado. Um abraço, que Deus em Cristo continue te abençoando mais e mais.